Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Matinais. Hoje vamos estar aqui num formato diferente. Viemos até à casa de Nossa Senhora do Carmo. Vamos estar à conversa com o reitor do Santuário de Fátima, o Padre Carlos Cabecinhas. O que nos traz para esta conversa é mesmo este triênio que Fátima está a iniciar, com o tema de tempo de graça e misericórdia, dar graças pelo dom de Fátima. Vamos, nestes próximos minutos, tentar perceber o que se pretende com este tema e também aquilo que nos vai trazer nos próximos 3 anos. Senhor Reitor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar neste Matinais. Ora, essa, com muito prazer, muito bom dia a todos. Estamos, de facto, a começar um ano diferente, um triênio pastoral. O que é que se pretende, que desafios se colocam? Eu começaria por chamar a atenção que o Santuário tem orientado a sua vida anual, este seu ritmo de vivência, sempre por programas pastorais que, ora, são mais longos, mais extensos, e acabámos de sair de um septenário, isto é, de 7 anos de celebração do Centenário das Aparições, e agora temos um ciclo mais curto, um triênio, mais concretamente 3 anos. O que é que se pretende? Pretende-se aprofundar todo este dinamismo do centenário, desde o início, ao promover esse programa mais longo de 7 anos de celebração e de preparação e celebração do centenário, entendemos que o centenário deveria influenciar aquilo que é a dinâmica do santuário a partir daqui. Ora, o que pretendemos agora com este triênio é recolher o que de melhor esta vivência do centenário nos trouxe e dar-lhe continuidade. Dar-lhe continuidade em que sentido? No sentido de que há uma série de acontecimentos centenários que nos ajudam a prolongar este tempo festivo do centenário. Permitam que recorde alguns desses acontecimentos. Nós, no ano em que estamos, 2018, celebramos a restauração da Diocese, os 100 anos da restauração da Diocese de Leiria-Fátima. No ano de 2019 teremos o centenário da morte do santo Francisco Marto, mas temos também o centenário da construção da Capelinha das Aparições. No ano seguinte, 2020, nós teremos o centenário da morte de Santa Jacinta, mas também o centenário da imagem da Capelinha. É este conjunto de acontecimentos centenários que nos levam a prolongar esta vivência festiva, com esta consciência de que somos convidados a aprofundar o sentido da ação de graças por todos estes dons, por todos estes acontecimentos e a dar continuidade ao que de melhor o centenário nos trouxe. E nesse sentido, em que sentido é que de facto Fátima é um dom que nos chega recebido numa iniciativa gratuita e até misericordiosa de Deus? O facto de celebrarmos 100 anos de Fátima ajudou-nos a tomar a consciência do quanto Fátima é um dom. Nós olhamos para Fátima como um desafio. Obviamente, Nossa Senhora traz-nos um conjunto de desafios para a nossa vida. Olhamos para Fátima como um acontecimento extraordinário que mudou a história deste lugar, como mudou a história de Portugal e a história da vivência eclesial no nosso país. Agora o desafio é olharmos para Fátima como um dom. Isto é, como oferta, como algo que somos convidados a agradecer. O dom, a oferta, é aquilo que se recebe de forma imerecida. Isto é, temos a consciência de que Fátima não foi algo que nós merecêssemos ou que nos tivesse sido atribuído por qualquer mérito nosso. Sabemos que Fátima nos foi concedido como um dom e estamos agradecidos por isso. Isto é, queremos manifestar o quanto para nós olhar para Fátima, para a mensagem de Fátima, para os seus protagonistas, é motivo para dizermos a Deus obrigado. E um dos protagonistas desta mensagem, sem dúvida, Maria, Virgem Santíssima. Em que ponto é que este tempo de graça e misericórdia nos vai ajudar a descobrir melhor esta mãe e a mensagem de espiritualidade deixada por ela nesta covadeiria? Obviamente, a mensagem de Fátima tem como grande mensageira Nossa Senhora e, portanto, falar de Fátima e do dom de Fátima significa sempre, necessariamente, passar por Maria e passar por ela como a grande mediadora deste dom. Se Fátima é um dom, é um presente que nos foi oferecido por Deus, é um presente que nos é entregue pelas mãos de Maria. E por isso, olhar para Fátima como dom e dar graças pelo dom de Fátima significa, da nossa parte, e é isso que o Santuário procura também promover ao longo deste ano, significa, da nossa parte, o reconhecer o papel único de Maria na nossa vida. O reconhecer o quanto ela
é esta medianeira, esta mediadora dos dons de Deus. É interessante que um dos objetivos que pretendemos ao longo deste ano, deste primeiro ano do triênio, é precisamente concentrar uma especial atenção na imagem peregrina. Não porque a imagem peregrina esgota aquilo que possamos dizer de Nossa Senhora, mas porque temos clara consciência do quanto esta imagem peregrina, que tem visitado todos os continentes e muitos dos países do mundo, tem sido a grande embaixadora de Fátima, tem dado Fátima a conhecer ao mundo de hoje. E por isso, dar graças pelo dom de Fátima é necessariamente contemplar Maria e contemplar o lugar único que ela ocupa na nossa vida. E através dela abrir Fátima ainda mais ao mundo? Eu diria que se há fruto visível deste centenário é precisamente esta consciência de que Fátima, o acontecimento de Fátima e a sua mensagem têm um caráter e uma dimensão universal. Não se referem apenas a esta diocese, não se referem apenas a Portugal e à Igreja Portuguesa, é uma mensagem com um alcance universal. E o centenário, a celebração do centenário, ajudou-nos a ter uma percepção muito forte do quanto Fátima é significativa em todos os cantos do mundo. Nós tivemos peregrinos vindos dos vários continentes, da maior parte dos países. E por isso este tempo, este triênio, é para nós também o tempo da consolidação desta dimensão universal de Fátima, desta mundialização de Fátima. Temos consciência do quanto Fátima é importante no mundo em que vivemos. Da nossa parte, importa continuar a levar Fátima a todos estes que sentem na mensagem uma visita e um dom de Deus. Nesta abertura que se pretende fazer de Fátima, que se foi fazendo já então neste centenário, que agora neste triênio se quer consolidar, o facto de este ano termos bispos da China podem ajudar de facto neste consolidar? Obviamente que o convite dirigido pelo Sr. Dom António Marto, bispo desta diocese e primeiro responsável pelo santuário, a alguns bispos da Ásia a presidir algumas das peregrinações mais significativas, tem precisamente este horizonte. Isto é nesta consciência do quanto Fátima se foi estendendo também com a sua influência à Ásia, que levou o Sr. Dom António Marto a dirigir o convite quer a bispos da China, quer do Japão, a presidirem a peregrinações aqui no Santuário de Fátima. Eu diria que é um primeiro passo, porque esta visita, este crescimento muito significativo de peregrinos, e penso na Coreia, penso na China continental, penso no Japão, penso nas Filipinas, penso na Índia, este conjunto enorme de peregrinos que vieram do continente asiático permitem-nos tomar a consciência dessa projeção universal de Fátima, mas também do quanto devemos continuar a projetar Fátima nesses ambientes e nesses meios onde eventualmente será menos conhecida. No que temos preparado para este triênio, queremos mostrar Fátima como um lugar ecuménico. Fátima foi sempre um lugar católico, profundamente católico, é um santuário católico e a mensagem identifica-se claramente com aquilo que são os princípios do catolicismo, mas foi sempre também um espaço aberto e por isso um espaço capaz de acolher cristãos de outras confissões, cristãos de outras igrejas que não a Igreja Católica, mas também outras pessoas que sentem em Fátima o impulso religioso mais genérico. Isto não muda a fisionomia de Fátima. Fátima continua a ser um espaço católico por excelência, mas continua a ser um espaço aberto. E como espaço aberto, sem dúvida que é um desafio a acolhermos todos aqueles que nos visitam. É interessante que um dos anos deste triênio nos faz olhar precisamente para o ser igreja, para a realidade do ser igreja. É o segundo ano. Este ano é dar graças pelo dom de Fátima. No segundo ano, nós somos convidados a tomar consciência do que significa caminhar em igreja, isto é, de perceber o quanto Fátima nos ajuda a viver em igreja. Fátima, de facto, dá-nos uma consciência mais viva do sermos igreja, mas abre-nos aos outros, não nos fecha em casulos, não nos fecha em nós próprios, abre-nos e abre o nosso olhar e o nosso horizonte a todos aqueles que nos visitam e que se sentem interpelados por Nossa Senhora e pela mensagem que ela aqui nos deixou.
De que forma é que os exemplos deixados pelo agora Santo Francisco, Santa Jacinta Marto, nos podem ajudar a caminhar mais em direção àquilo que é a alegria do Evangelho, que eles tanto viveram? A pergunta é particularmente oportuna e interessante por vários motivos. O primeiro é porque esse, de facto, é também um tema deste triênio. O terceiro ano deste triênio convida-nos a olhar para a santidade do Francisco e da Jacinta, para aprendermos com ele o que significa sermos verdadeiramente cristãos e vivermos como cristãos. E a pergunta, por outro lado, leva-nos a olhar para eles e perceber que, de facto, no Francisco e na Jacinta, nos santos Francisco e Jacinta Marto, que aqui nos fazem companhia, nas suas imagens oficiais que estão por trás de nós, encontramos o exemplo daquilo que significa estar abertos aos apelos de Deus e responder positivamente a esses apelos. E a mensagem de Fátima encontra na vida deles uma síntese maravilhosa. Se queremos perceber o que é a mensagem de Fátima, então nós não podemos ignorar aquilo que foi a forma como o Francisco e a Jacinta, São Francisco e Santa Jacinta Marta, viveram como cristãos. Depois das aparições, acolheram os apelos de Nossa Senhora e tornaram-se exemplares para a nossa própria vivência, sobretudo na atenção a Deus, e o Francisco, o grande contemplativo, brilha precisamente nessa atenção a Deus na sua vida e na atenção aos outros. E a Jacinta dá-nos o exemplo do que significa estar continuamente atenta aos outros e às suas necessidades, sobretudo às suas necessidades espirituais. E é isto que eles continuamente, Francisco e Jacinta, nos vão ensinando. Que o ser cristão passa precisamente pelo exemplo das suas vidas, por aquilo que eles nos ensinam a fazer e a viver. Este tempo que agora se inicia pode, de facto, ajudar os peregrinos que frequentam este santuário a aprofundar aquilo que são as dimensões trinitária, eucarística, na espiritualidade desta mensagem deixada aqui em Fátima? Não tenho qualquer dúvida de que passar pelo exemplo do Francisco e da Jacinta significa sempre aprofundar os elementos fundamentais e os conteúdos fundamentais da mensagem de Fátima, nomeadamente a dimensão trinitária e eucarística. É na vida deles que brilha de forma exemplar o quanto estas dimensões são importantes na nossa vivência cristã, o quanto podem ser elementos qualificantes da nossa forma de estarmos como cristãos no mundo. E por isso me parece que o Francisco e a Jacinta hoje representam para nós um desafio enorme. Na sua simplicidade de crianças, eles significam, de facto, um modo excelente do que significa viver como cristãos no mundo que é o nosso. Nós não escolhemos o momento em que vivemos. O mundo em que nos calhou viver é algo que não é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa é deixar-lhe uma marca positiva. E com o Francisco e a Jacinta aprendemos como podemos deixar uma marca positiva no mundo que nos foi dado viver, no tempo que o Senhor nos concedeu como dom. Na intervenção que fez na abertura deste ano pastoral, apontou como um dos objetivos deste triênio o aprofundar a dimensão batismal da mensagem de Fátima. Quer especificar? Obviamente que quando falamos de santidade, nós falamos de uma vivência de tal forma excelente do que é ser cristão, que leva a ser-se apresentado como modelo. Quando nós falamos da santidade do Francisco e da Jacinta, falamos de uma vida batismal vivida de forma exemplar. Aquilo que pretendemos neste triênio, um dos objetivos é precisamente esse, levar-nos a tomar consciência do que significa ser-se batizado. Nós que fomos batizados muitas vezes temos dificuldade em lidar com este tema, em perceber que falar de vida cristã significa falar do nosso ser batizados, em perceber que falar da ação de graças significa falar de uma dimensão fundamental de quem é batizado. E é isto que procuraremos também ao longo deste triênio, motivar os nossos peregrinos a viver conscientemente como batizados. Isto é, a tomarem consciência do que significa ter sido batizados para viver em consonância e em coerência com essa condição de batismal. Por isso, um dos nossos objetivos é precisamente esse, levar durante este triênio os nossos peregrinos a tomar uma consciência mais viva de que foram batizados e de que isso não é um elemento secundário na sua vida, pelo contrário, é determinante, marca uma forma de estar na vida, uma forma de estar no mundo.
E a mensagem de Fátima ajuda-nos a perceber o que é que significa ser batizado e de que forma é que somos convidados a viver e a deixar essa marca no mundo. Eu sei que é um objetivo muito ambicioso para um triênio. Nós não pretendemos fazer tudo, pretendemos neste triênio sensibilizar para essa consciência. E se conseguirmos que os peregrinos que nos visitam saiam daqui com uma renovada consciência do que quer dizer ter sido batizados, já valeu a pena todo o trabalho e todas as iniciativas. A que se refere quando aponta o aprofundar o conhecimento dos modelos de santidade específicos de Fátima? Quando nós falamos da mensagem de Fátima, falamos de uma escola de santidade. Eu sei que hoje falar de santidade muitas vezes cria alguma reação. Porquê? Porque nós muitas vezes dos santos temos uma imagem um pouco distorcida. Pensamos numas figuras especiais, que têm pouco a ver connosco. Umas figuras, eu diria mesmo esotéricas, com uma vida completamente diferente daquilo que são as exigências da nossa própria existência. Ora, num contexto cristão, a santidade tem pouco a ver com isso. A santidade significa o viver a partir da nossa condição atual em consonância e em comunhão com Deus. Ora, Fátima, a esse nível, é uma escola de santidade porque nos diz como podemos ser santos, como podemos viver essa comunhão com Deus, como podemos viver essa coerência de vida com o nosso batismo. E Fátima é a escola de santidade, antes de mais, dos mensageiros, e penso antes em Nossa Senhora em primeiro lugar. Se há alguém que nos aparece como modelo de santidade é Maria. Ela é a grande mensageira de Fátima. E é nela, antes de mais, que nós temos um modelo de santidade a imitar. A devoção mariana, embora muitas vezes nós insistamos na dimensão da intercessão, de pedir a ajuda de Nossa Senhora na nossa vida, a devoção mariana passa necessariamente pela imitação. Ser devoto de Nossa Senhora é necessariamente tentar imitá-la nas virtudes de fé. A mensagem de Fátima põe diante de nós modelos de santidade e é a escola de santidade, antes de mais, em Nossa Senhora, em Maria, na mensageira divina por excelência, naquela que vem mediar a mensagem de Deus, vem trazer-nos aquilo que Deus nos quer dizer. Mas torna-se também uma escola de santidade a partir dos protagonistas humanos. Torna-se uma escola de santidade a partir do Francisco, da Jacinta e também da Lúcia. A santidade do Francisco e da Jacinta foi já reconhecida oficialmente pela Igreja, pelo ato de beatificação primeiro e de canonização depois, canonização neste passado dia 13 de maio. Mas também o início do processo, o desenvolvimento do processo em ordem à canonização da Lúcia, que nos abre, que nos rasga o horizonte também da Irmã Lúcia como modelo de santidade. Em relação a ela, a Igreja ainda não se pronunciou, mas que no povo cristão ela tem já a fama de santidade é inegável. Portanto, nós encontramos em Fátima um conjunto incrível de modelos de santidade. Além disso, basta-nos pensar, por exemplo, numa das exposições de anos passados, que nos colocava uma série de figuras de santos que passaram por Fátima. Eu penso, por exemplo, na Madre Teresa de Calcutá, que foi peregrina de Fátima. E também a esse nível, Fátima se torna a escola de santidade, no sentido que foi capaz de atrair santos que já foram reconhecidos pela Igreja como tal. E isso abre-nos o horizonte para aquela inumerável multidão de peregrinos verdadeiramente santos, que possivelmente nunca serão canonizados, mas que nos mostram precisamente Fátima como uma escola de santidade a ter em conta. E neste triênio nós pretendemos, de facto, olhar para Fátima e descobrir em Fátima esses modelos de santidade, esses modelos que nos ajudam a viver a comunhão com Deus, que nos ajudam a viver conscientemente como batizados. O centenário que terminou tornou Fátima também um lugar especial de cultura, onde ela se faz, onde ela surge. Que desafios é que ficam na preparação deste triênio? Na preparação deste triênio, na vivência deste triênio, nós queremos continuar, de facto, com uma oferta cultural que ajude a levar a mensagem de Fátima com uma linguagem diferente. Com a linguagem das artes, com a linguagem da beleza, com a linguagem da cultura. Obviamente não no ritmo intenso do tempo do centenário, nomeadamente estes 2 últimos anos. Portanto, o ritmo é diferente, mas nós queremos continuar com uma oferta cultural. E estou a pensar concretamente num conjunto dos chamados encontros na Basílica, que implicam conferências e pequenos concertos.
Estou a pensar em alguns outros concertos e eventos musicais. Estou a pensar nas exposições, nomeadamente na exposição temporária, que são diversos meios pelos quais continuamos, com uma linguagem da cultura e das artes, a falar de Fátima. Este tempo do centenário levou-nos a tomar consciência do quão importante esta linguagem é, do quão importante utilizar estes meios pode ser para podermos chegar a pessoas que, a um primeiro olhar, não estariam despertas para Fátima ou sensibilizadas para Fátima. É um outro modo de falar de Fátima e de levar a mensagem, e por isso Fátima é lugar de cultura e é um polo de criação cultural, e queremos que continue a sê-lo. A que perspectiva lhe fica para este primeiro ano deste triênio? Eu diria que a grande perspectiva é esta de ação de graças. Isto é, a grande perspectiva é o tomarmos consciência do quanto Fátima é um dom que nos foi oferecido. E por isso, um dom que importa receber, que importa acolher de mãos abertas, que importa valorizar e pelo qual importa dizer a Deus obrigado. Eu creio que este é o grande objetivo deste ano, darmos graças pelo dom de Fátima e reconhecermos Fátima, não em primeiro lugar como uma canseira, que às vezes a grande tendência é esta, depois de tanto trabalho dizermos precisamos de algum descanso. Não, não é essa a perspectiva. A perspectiva é outra. É percebermos foi-nos concedido um dom maravilhoso. Então é preciso dizer a Deus antes de mais obrigado e fazer valorizar este dom. E aquilo que pretendemos é isso. Muito bem, muito obrigada também por nos ter concedido esta entrevista. Chegamos assim ao final deste Matinais. Fique bem, até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.